O hino nacional vai ser interpretado pela Banda da Armada. A Banda da Armada, que está aqui conosco, é chefiada pelo oficial adjunto do chefe da Banda da Armada, segundo tenente músico, Samuel Pascoal. Uma salva de palmas. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, muito boa tarde a todos. Com a autorização de Sua Excelência, o Presidente da República, vamos dar início à cerimónia de comemoração do centenário da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique. A Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique comemora em 2024 o seu 100º aniversário. Aliás, é isso que nos une e que nos traz aqui hoje. Um marco que reflete uma jornada de uma enorme paixão pelo mar, uma aposta no ensino de excelência, um forte compromisso e dedicação à comunidade marítimo-portuária. Fundada em 1924 com a designação de Escola Náutica, é hoje, passados 100 anos, uma referência no ensino nacional e internacional. Um século de história dedicado ao mar. É o mote das comemorações do centenário e este será um ano repleto de iniciativas ligadas ao setor do mar. Este que vamos, claro, assinalar. Parabéns a todos aqueles que representam hoje este legado. Podem aplaudir. Convido o Sr. Presidente da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, professor Dr. Vítor Franco Correia, para fazer então a abertura da sessão. Boa tarde a todos. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, é uma honra recebê-lo na Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Eiras, Dr. Isaltino Moraes, Sra. Secretária de Estado do Mar, Dra. Lídia Bulcão, Sra. Secretária de Estado da Ciência, Dra. Ana Paiva, Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Espírito Santo, Sr. Deputado Engenheiro José Maria Costa, Sr. Vice-Chefe de Estado da Armada, Vice-Almirante António Henriques Gomes, Srs. Presidentes dos Institutos Superiores Politécnicos, Sr. Presidente da Autoridade Marítima, não está, Diretora da EMSA também não está, Sra. Diretora-Geral da DGRM, Engenheiro Carlos Simão, e na sua pessoa cumprimento todos os representantes da DGRM, Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima, Vice-Almirante Carlos Ventura Soares, Sr. Comandante da Escola Naval, Dr. Almirante Rodrigues Campos, Sr. Diretor de Faróis,
Comandante Pedro Miranda de Castro, Sr. Presidente do IPME, a representação, Sr. Vereador Armando Soares, Sra. Vereadora Joana Batista, Sr. Comendador Dr. Mário Ferreira, Sr. Presidente do Conselho de Administração de Desportos de Lisboa, um cumprimento muito especial aos representantes das empresas que se disponibilizaram para apoiar os eventos no âmbito do centenário da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique. Sou representante da Comunidade Portuária de Lisboa, Dr. Caldas Simões, Senhora representante da Embaixada da Noruega, Gerd Petersen, Senhora Diretora-Geral da DGPM, Marisa Lameiras, Senhora Administradora da Sonangol, Dra. Olga Sabalo, Sou Diretora-Geral do CFMA de Angola, Dr. Wiki Tabita, Sr. Presidente e Vice-Presidentes, membros da direção do COM, Senhores Vice-Presidentes e Senhora Administradora da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, Senhores Presidentes e Vice-Presidentes e membros da direção da Associação de Alunos da Escola Náutica, sou Presidente da Confraria Marítima, Liga Naval Portuguesa, Almirante Bossa Dionísio, e na sua pessoa cumprimento todos os restantes membros da direção. Sou Presidente do Conselho Geral da Câmara de Comércio de Moçambique, Dr. Pedro Rebelo de Sousa, Presidente da Direção, Engenheiro Rui Moreira de Carvalho, Sr. Presidente do Conselho Geral da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, demais autoridades civis e militares, representantes sindicatos da Marinha Mercante, caros convidados, caros membros da banda da Armada, senhores professores, caros colaboradores, caros estudantes. Começo por agradecer a vossa presença nesta sessão solene, que o Sr. Presidente da República gentilmente aceitou presidir e que assim constituirá o ponto mais alto das diversas iniciativas realizadas no âmbito do centenário da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique. Um especial agradecimento a todas as entidades e empresas que se associaram à celebração do centenário, apoiando de diversas formas as atividades que estamos a desenvolver e que pretendemos que contribuam para aumentar a visibilidade da Escola Náutica e das profissões marítimas na sociedade, particularmente junto dos mais jovens. Um agradecimento também aos representantes da Sonangol e do CFMA aqui presentes, com quem a Escola Náutica vai desenvolver um interessante projeto de colaboração no âmbito da formação marítima, na sequência de memorando de entendimento que assinámos em Luanda em janeiro deste ano. Um agradecimento muito especial ao chefe de Estado-Maior da Armada e à Banda da Armada pela participação nesta cerimónia. Uma boa parte da história da Escola Náutica foi trilhada com uma forte ligação à Marinha Portuguesa e por isso este agradecimento tem muito significado para nós. O protagonismo na celebração do centenário é para todos os que ao longo destes 100 anos dedicaram uma parte das suas vidas à Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, para que hoje possamos celebrar um século de excelência e dedicação ao ensino marítimo. Assim, devemos recordar com reverência e respeito todos aqueles que contribuíram para a construção e crescimento desta instituição ao longo do tempo. Desde aqueles que a conceberam, aos professores, funcionários, alunos, dirigentes e ex-alunos, cada um desempenhou um papel importante na história da instituição e contribuíram para o seu prestígio e sucesso. Ao longo destes 100 anos, a Escola Náutica desempenhou um papel fundamental na formação de profissionais com qualidade reconhecida internacionalmente. A nossa tradição marítima é uma herança preciosa e a Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, a par de algumas outras prestigiadas instituições, é um dos guardiões dessa herança. Ao longo das décadas, a instituição soube adaptar-se às mudanças tecnológicas, à evolução do setor marítimo e portuário e às alterações de normas e regulamentos internacionais, melhorando progressivamente as métricas do ensino superior e, ao mesmo tempo, garantindo sempre a conformidade com os requisitos da Organização Marítima Internacional para as formações marítimas, indispensável para que os diplomados da instituição tenham certificações aceites internacionalmente. A Escola Náutica soube sempre manter a sua identidade. Pessoalmente, atribuo a maior importância a este facto.
Neste momento, é importante realçar o papel vital que a escola desempenhou na formação de marítimos, oficiais da Marinha Mercante e quadros superiores do setor marítimo e portuário e áreas afins. Os graduados desta instituição têm deixado uma marca de competência em todos os cantos do mundo, contribuindo para a segurança marítima e para o desenvolvimento do transporte marítimo e dos portos. E assim é importante reconhecer a contribuição que a Escola Superior Náutica Infante Henrique tem tido para a formação de profissionais que prestigiam o nosso país internacionalmente. O compromisso com a qualidade tem garantido que esta instituição permaneça na vanguarda do ensino náutico, preparando os novos diplomados para as mudanças que o transporte marítimo e os portos enfrentam, nomeadamente a transição digital e a transição energética. O futuro do setor marítimo depende de um compromisso firme com a sustentabilidade ambiental. A Escola Náutica terá também um papel crucial ao formar profissionais que entendam a importância da proteção dos oceanos e que estejam preparados para enfrentar os desafios ambientais do futuro. No dia 18 de maio, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher nas Profissões Marítimas, sob a égide da Organização Marítima Mundial. É fundamental atrair mais estudantes do sexo feminino para as profissões marítimas. Tivemos a oportunidade de divulgar vários casos de sucesso de diplomadas da nossa escola que atingiram o topo das carreiras marítimas, mas há muito trabalho a fazer nesta área. A atual situação geopolítica traz o aumento de riscos e ameaças relacionados com a pirataria e ataques armados a navios. A crescente digitalização também apresenta riscos e ameaças relacionados com a cibersegurança. Os desafios para os próximos anos são imensos. A Escola Náutica iniciou um processo de modernização com a realização de importantes investimentos, nomeadamente a atualização dos seus simuladores marítimos, laboratórios, instalações para a formação em segurança marítima, para os quais tem contado com financiamentos do Programa Crescimento Azul do ZEA Grants e do PRR. A Escola Náutica é um dos polos do projeto Hub Azul, inserido no PRR. E com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, estão em preparação os projetos para a modernização das instalações desportivas do campus e da residência de estudantes. Hoje, celebramos não apenas um passado que nos deve orgulhar, mas também precisamos de olhar para o futuro com entusiasmo e determinação. Que os próximos 100 anos da Escola Superior Náutica Infante Henrique sejam marcados por realizações ainda mais grandiosas, garantindo a formação de profissionais preparados para lidar com os desafios do futuro. Senhor Presidente da República, a sua presença nesta celebração enche-nos de orgulho pelo reconhecimento da relevância da nossa instituição ao longo destes 100 anos dedicados ao mar. Em nome de toda a comunidade académica, agradeço a sua presença, que muito nos honra, ao partilhar connosco este momento de celebração. Algumas notas antes de terminar. O pequeno envelope que receberam à chegada é uma réplica em papel de uma obra do escultor José Teixeira, da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, concebida para o centenário da Escola Náutica. Teremos o maior gosto em oferecer uma prova de autor desta obra à Presidência da República no final desta sessão. Também, no final desta sessão, a Escola Náutica irá oferecer à Presidência da República um quadro do artista Luís Vieira Batista, alumnos desta escola, alusivo ao centenário desta instituição. Finalmente, gostaria de deixar a informação que os CTT acabaram de publicar um livro, A Marinha Mercante Portuguesa, da autoria de Luís Miguel Correia e Rui Reis, alumni desta escola. O livro relata os 200 anos de história da Marinha Mercante Portuguesa, desde o primeiro navio a vapor a operar em Portugal desde 1821 até aos nossos dias, e nos quais enquadramos os 100 anos de existência da Escola Náutica. Foram igualmente lançadas duas séries filatélicas, uma do centenário da escola e outra dos grandes navios da Marinha Mercante Portuguesa. Um agradecimento muito especial ao CTT, na pessoa do Dr. Raul Moreira. Como ninguém faz nada sozinho, não posso terminar sem agradecer publicamente aos membros da Comissão Executiva para a comemoração do centenário, aos alumni, ao Clube de Oficiais da Marinha Mercante, à Associação de Alunos,
à Filipa Cordeiro, à Joana Nogueira e todos os colegas que ajudaram a dar corpo a esta sessão e, finalmente, aos meus colegas da equipa de gestão. Reitero o nosso agradecimento ao Sr. Presidente da República, agradeço a todos os presentes por fazerem parte deste momento de comemoração e expresso os meus parabéns à Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique pelo seu centenário. Muito obrigado. Muito obrigada. Tenho agora a palavra a excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Mar, Doutora Lídia Bulcão. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelência, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Excelentíssimo Srs. Secretários de Estado, Excelentíssimo Sr. Presidente da Escola Náutica Infante Dom Henrique, Excelentíssimas autoridades militares, académicas e civis aqui presentes, caros agentes da economia do mar e restante comunidade escolar. É com a maior honra que venho hoje a esta tribuna, num dia especial para a Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique. Começo, por isso, esta intervenção por felicitar a escola aniversariante, bem como todos os alunos e corpo docente que lhe deram vida ao longo destes 100 anos. Personalizo, na pessoa do seu presidente, professor Dr. Vítor Franco Correia, uma saudação sentida pela longevidade desta instituição e, sobretudo, pela sua reconhecida reputação. 100 anos de história não é coisa pouca, mesmo num país que tem no seu passado muitos séculos de vida no mar. E 100 anos a formar gente que se aventura sem medo nas lides marítimas é obra feita, digna do infante que outrora lhe inspirou o nome e a ação. A mítica Escola de Sagres pode não passar de uma lenda, como hoje defendem muitos historiadores, mas a Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique é, pelo contrário, uma realidade presente e com pergaminhos firmados, seja a nível nacional ou internacional. Por isso, hoje, Portugal também está de parabéns, capitalizando o fato de, em 1924, ter sido um país suficientemente visionário para criar uma escola pública virada para a marinha mercante. O desenvolvimento que o setor dos transportes marítimos sofreu ao longo das décadas a nível global deixou o mercado de trabalho bastante carenciado de profissionais qualificados para a marinha mercante. 100 anos depois, a ENID continua a ser a única instituição nacional de ensino superior dedicada à formação marítima-portuária, acumulando uma experiência consolidada na formação de oficiais da marinha mercante e quadros superiores para o setor, com uma impressiva taxa de empregabilidade de 99%. Reconhecendo aqui que as suas diferentes áreas de formação colocam o foco na qualidade, na segurança e na sustentabilidade, e sublinhando a sua importância para o futuro da economia do mar, não pode a atual governação deixar de alavancar este potencial. Entendam esta referência como um objetivo da agenda do Ministério da Economia, que aqui represento, deixando desde já o nosso compromisso de que a formação marítima-portuária é uma prioridade para o Governo, que desde logo a assinalou no seu programa e a vai concretizar na ação. Apostamos numa economia do mar sustentável e com visão integrada de cluster. E para concretizar essa aposta, queremos acelerar o financiamento público, promover a diplomacia económica e o investimento privado, mobilizar os instrumentos públicos para fomentar a inovação em todos os setores da economia azul. Enquanto Secretária de Estado do Mar, com a responsabilidade da tutela da ENID, tenho presente a importância de continuar a modernizar a escola, em linha com a certificação internacional requerida pela Convenção STCW e pela EMSA, reforçando a sua internacionalização, 2 pontos-chave a ter em conta na preparação do próximo programa dos EE Grants. Queremos também capitalizar o interesse, já demonstrado até por vários Estados, inclusive desde que entramos em funções, e avançar com o reforço da cooperação, no sentido de aumentar o acolhimento de formandos estrangeiros nos diferentes cursos da Escola Superior Náutica, mas também de potenciar programas de intercâmbio ao nível da docência. Atendendo ao alargamento das competências do nosso Ministério da Economia, temos também de potenciar a componente da internacionalização,
com particular destaque para as redes internacionais de inovação. É fundamental, por isso, a presença da Escola Náutica nessas redes de conhecimento, sublinhando-se a sua atual integração no Hub Azul, de que já falou, financiado pelo PRR. E antes de finalizar esta intervenção, que se quer curta, e na presença, aproveitando aqui a presença dos mais altos representantes do país e do setor, deixo aqui este nosso compromisso com um repto vivo às forças vivas da ENID, para que participem ativamente neste processo, impulsionando o pensamento fora da caixa, com vista a dar corpo a todos estes desafios. Cumpri-los não é apenas cumprir a agenda da tutela ou do 24º Governo da República, é, acima de tudo, cumprir o mar de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Chamo agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhores Diretores-Gerais, Presidentes de Institutos, Excelentíssimas Autoridades Civis e Militares, Dirigentes da Administração Central, da Administração Local, Senhoras e Senhores. É com imenso júbilo e entusiasmo que estou aqui presente para celebrar um marco histórico, o 100º aniversário da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique. São 100 anos de tradição na formação de oficiais navais de excelência que, ao serviço de várias marinhas, têm desbravado os oceanos do mundo e levando o nome de Portugal a um patamar de destaque no panorama marítimo internacional. Fundada em 1924, nasceu com a missão de formar os futuros comandantes e oficiais da Marinha Mercante Portuguesa. Desde então, tem vindo a superar consistentemente os desafios do tempo, adaptando-se às constantes mutações do setor marítimo ou portuário, sem nunca perder de vista a sua essência, a de formar profissionais altamente qualificados, imbuídos de valores éticos e de um profundo sentido de missão. Ao longo da sua história, a Escola Náutica Infante Dom Henrique tem sido o palco da formação de milhares de homens e mulheres. Muitos deles assumem atualmente cargos de liderança em empresas armadoras, em organismos estatais, em organizações internacionais, em diversas áreas da sociedade civil, contribuindo para o desenvolvimento do país e para a afirmação da sua posição estratégica no contexto global. Neste dia comemorativo, não podemos também deixar de recordar com saudade e admiração todos aqueles que, ao longo dos anos, dedicaram o seu tempo, talento e paixão a esta escola. Professores, investigadores, talento e paixão à escola. Foram professores, investigadores, funcionários e alunos, foram peças fundamentais na construção da história desta instituição, única a nível nacional e uma referência a nível internacional. Mas a Escola Superior Náutica não se resume apenas à formação de profissionais. Ao longo dos anos, tem sido um centro de investigação e de inovação, promovendo o conhecimento científico e tecnológico na área marítima. Os seus laboratórios, oficinas, tanques, simuladores e biblioteca especializada são reconhecidos pela sua qualidade e contribuem para a constante atualização dos seus programas curriculares. Em 2022, foram inaugurados 2 novos simuladores, um de navegação e outro de máquinas marítimas. Está também para breve a inauguração do Centro Internacional de Segurança Marítima, que visa proporcionar aos alunos o treino em condições próximas de reais, em situações de salvamento, abandono de navio e combate a incêndios. Senhor Presidente da República, Excelência, minhas senhoras e meus senhores, desde outubro de 1972,
que a Escola Superior Náutica Infante Henrique está instalada em Paço de Arcos. Este facto em muito contribui para estreitar a relação entre a escola e a Câmara Municipal de Oeiras. Aliás, não hesito em afirmar que a Escola Superior Náutica é indiscutivelmente uma das instituições que mais tem contribuído para aquilo que são os contornos identitários do nosso município no que à ciência, à educação e à tecnologia diz respeito. Fruto desta conjugação de esforços, foi assinado no dia 17 de março de 2021 o Memorando de Entendimento entre a ANIDE e o município de Oeiras. O referido memorando tem como objetivo estabelecer os princípios fundamentais de entendimento relativamente a atividades da escola disponibilizadas às escolas e comunidade do município de Oeiras no âmbito de várias áreas de atividade, designadamente no âmbito das tecnologias e ciências náuticas. Educação e investigação em várias áreas de tecnologia desenvolvidas na escola e acessíveis ao município de Oeiras. Requalificação paisagística e reabilitação dos equipamentos do campus envolvente da escola. Aumento da oferta de alojamento no campus para estudantes da Escola Superior Náutica, com residência fora de Lisboa e visitantes que passem determinados períodos neste campus. Dentro deste quadro de interesse comum, apostamos prioritariamente na requalificação do campus e na instalação de um cluster do mar. Contamos, no âmbito desta parceria, com o papel determinante da Escola Superior Náutica Infante Henrique na implementação da estratégia Mar Oeiras 2030. Esta estratégia está alinhada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Está também alinhada com os 10 desafios da década dos oceanos 2130, promovida pela Unesco. Compreender e vencer a poluição marinha. Proteger e restaurar ecossistemas e biodiversidade. Aumentar de forma sustentável a população global. Desenvolver uma economia oceânica sustentável e equitativa. Criar soluções baseadas no oceano para as alterações climáticas. Aumentar a resiliência da comunidade aos riscos dos oceanos. Expandir o sistema global de observação do oceano. Criar uma representação digital do oceano. Competências, conhecimentos e tecnologia para todos. Mudar a relação da humanidade com o oceano. Estes 10 desafios visam melhorar a relação da humanidade com o oceano e promover um impacto coletivo positivo nos ecossistemas marinhos. Destaco o modo escolhido para a década dos oceanos, a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Mais uma vez sublinho o facto da estratégia Mar Oeiras 2030 estar alinhada com esta ideia estruturante. Minhas senhoras e meus senhores, a implementação do programa Oeiras Valley, abrangendo todo o território do concelho e as mais diversas áreas de atuação, cria condições excepcionais para concretizar uma visão estratégica para o futuro. Trata-se de afirmar Oeiras enquanto território integralmente qualificado para receber investimento, único em Portugal para instalar empresas e desenvolver polos de ensino superior, investigação e inovação num ambiente com uma qualidade de vida ímpar. Também o compromisso contínuo de Oeiras com a promoção do talento científico e a transformação de ideias inovadoras em realidades tangíveis, impulsionando assim o progresso científico e tecnológico dentro da região e além dela. Os resultados já alcançados tornam-se evidentes num conjunto de indicadores no âmbito da ciência e da tecnologia. Investimento em ID. Oeiras apresenta um investimento em investigação e desenvolvimento muito superior, mas mesmo muito superior, à média nacional, evidenciando uma forte aposta em conhecimento e inovação. Presença de universidades e centros de investigação. O Conselho acolhe diversas universidades e centros de investigação de renome, fomentando a criação de conhecimento e a qualificação das pessoas. Número de investigadores. Oeiras acolhe uma ampla comunidade de investigadores, demonstrando uma elevada capacidade para atrair e fixar o talento no setor científico e tecnológico.
Patentes registadas. O número de patentes registadas no Conselho é dos mais elevados ao nível nacional, indicando atividade inovadora e criação de propriedade intelectual. Criação de startups. Oeiras apresenta um ecossistema propício para o surgimento de startups, impulsionando o empreendedorismo e a inovação disruptiva. E sim, é verdade, a maioria dos unicórnios nasceram exatamente aqui no nosso Conselho. O Conselho de Oeiras destaca-se como um polo de desenvolvimento económico, empresarial, científico e tecnológico em Portugal. Através da análise dos indicadores anteriormente referidos, é possível constatar o desempenho notável do município nestes domínios. Com investimento contínuo em conhecimento, inovação e qualificação das pessoas, Oeiras está bem posicionada para enfrentar os desafios do futuro e consolidar a sua posição como um dos municípios mais prósperos e competitivos do nosso país. Acresce a ambição assumida na estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia 2025 de projetar Oeiras como capital da ciência e inovação, enquanto procura elevar consideravelmente a literacia científica dos seus cidadãos, reforçando este traço como uma componente fundamental da identidade oeirense. Ao assumir uma perspectiva agregadora, incluindo todas as instituições de investigação científica, inovação e ensino superior sediadas em Oeiras, a estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia 2025 conta naturalmente com o envolvimento da Escola Náutica Infante Dom Henrique. Esta dinâmica de inovação, de base científica e tecnológica, empreendedorismo e criação de valor, tem uma forte aposta no vasto campo da economia do mar em Portugal. Os oceanos são um dos principais recursos do nosso país e Oeiras, por natureza e vocação, está numa posição privilegiada para desempenhar um papel determinante neste desígnio nacional. Neste contexto, foi estabelecido um memorando de entendimento para desenvolver um hub de economia azul em Oeiras, cujo objetivo passa por estabelecer um ecossistema de inovação na Escola Náutica Infante Dom Henrique, focado em energias renováveis e economia azul, visando criar emprego e dinamizar competências para as transições verde e digital. No âmbito deste memorando de entendimento quadripartido, são obrigações dos diferentes parceiros a unir criar sinergias entre ensino e tecido empresarial, expandir a oferta de formação e instalar um hub de inovação e investigação na economia azul. O Fórum Oceano impulsionar a criação de um cluster empresarial do mar em Oeiras e apoiar a Plataforma Zero no desenvolvimento de atividades em Portugal. Plataforma Zero, dinamizar a criação de um campus climático para shipping, portos e construção naval e investir em startups e scale-ups. Município de Oeiras, apoiar a Escola Náutica Infante Dom Henrique em projetos de educação, investigação e transferência de tecnologia relevantes para o município. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Escola Náutica Infante Dom Henrique, senhoras e senhores membros do Governo, minhas senhoras e meus senhores, ao celebrarmos o 100º aniversário da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, celebramos a história de um passado glorioso e a promessa de um futuro ainda mais brilhante. No mundo cada vez mais globalizado e interconectado, a importância do transporte marítimo assume uma relevância estratégica. A procura de profissionais qualificados e com uma visão holística do setor marítimo ou portuário é crescente. Estamos convictos que a Escola Náutica está preparada para responder a esse desafio. Com um corpo docente altamente qualificado, infraestruturas modernas e uma rede de parcerias nacionais e internacionais consolidada, a escola está comprometida em oferecer aos seus alunos uma formação de vanguarda que lhes permita navegar com sucesso pelos mares do século XXI. Assim sendo, estou convicto que a Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique continuará a ser um símbolo da excelência portuguesa na área marítima portuária, contribuindo para o desenvolvimento do país
e para a construção de um futuro mais próspero e mais sustentável para todos. Por isso, longos e prósperos anos à Escola Náutica Infante Dom Henrique. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Convidamos agora a Sua Excelência, o Presidente da República e o Presidente da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique a subirem ao palco para o descerrar da placa comemorativa do 100º aniversário desta escola. Se me permite. Muito obrigada. Se me permite, Sr. Presidente, convido-o a permanecer no palco para a intervenção final. Até já. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, também nosso anfitrião, como aliás explicou à sociedade. Senhoras Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, Senhor Presidente desta Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique, Senhor Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, em representação do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, ilustres autoridades militares, civis, académicas, colegas professores, colegas alunos, colegas profissionais aqui formados. Depois de ter ouvido exaustivamente os oradores anteriores, eu decidi fazer 3 ou 4 reflexões, fugindo ao texto que tinha preparado e que eles, de alguma maneira, de uma forma ou de outra, esgotaram. A primeira reflexão é a seguinte, sobre o patrono desta escola. A escola tem o patrono adequado aos seus objetivos, o Infante Dom Henrique. E é o patrono adequado aos seus objetivos porque representa uma das correntes de pensamento e de ação em Portugal desde a nossa independência. Muito cedo, Portugal acabado de ocupar territorialmente aquilo que é hoje a sua expressão continental, teve que fazer uma opção. E essa opção, no início da segunda dinastia, tinha antecedentes, mas foi corporizada por 2 notáveis príncipes portugueses, o Infante Dom Henrique e o Infante Dom Pedro. O Infante Dom Pedro era um homem excepcionalmente culto, que viajou pelas Europas, conheceu o mundo da altura, escreveu a célebre Carta de Bruges sobre os problemas nacionais. Estão lá todos os problemas nacionais de todos os tempos. Desde o problema da desertificação do interior ao problema da justiça, desde o problema da administração pública ao problema da demografia, tudo está lá. Mas está, sobretudo, subjacente uma visão. Portugal é continental e deve continuar a ser continental. Portugal é europeu e deve ser, sobretudo, europeu. A visão do Infante Dom Henrique representava uma outra perspectiva para Portugal. De que ele foi um obreiro qualificado, mas em que representou uma corrente de pensamento diferente da corrente de Dom Pedro. Portugal é universal. Esgotado o território continental, na altura ainda sem um só vizinho, uma vez que a unificação espanhola não tinha ocorrido, é inevitável para Portugal partir para os mares. É inevitável e é desejável. Deve atravessar os oceanos. Deve fazer do mar uma sua vocação principal.
Porque é isso que o vai diferenciar no quadro da Europa. Conhecerá outros continentes, chegará, sabe-se lá onde, era incógnito naquela altura, mas representava uma ruptura. E esta diversidade de pensamento durou até aos nossos dias. No final do século XIX, princípio do século XX, ainda havia a polémica sobre aqueles que privilegiavam a visão universal a partir da dimensão oceânica, marítima, e aqueles que entendiam que isso tinha sacrificado o fomento económico nacional. E hoje temos a resposta. A resposta é simples. Somos uma coisa e outra ao mesmo tempo. Mas não éramos, nem somos o que fomos e podemos ser no futuro sem a vocação universal. Sem a dimensão oceânica. Porque é ela que representa uma mais-valia geoestratégica, uma mais-valia política, uma mais-valia económica, uma mais-valia social, uma mais-valia humana da nossa comunidade. E, portanto, o patrono está bem escolhido. Há muito. Porque representa aquilo que foi ao longo dos séculos, é hoje e será sempre um desígnio nacional. Quer isso dizer que devemos esquecer a outra componente, a outra corrente? Não. Quer dizer que é esse desígnio nacional que dá à outra perspectiva de ver Portugal potencialidades, virtualidades que de outra forma não teria. Deu a diáspora espalhada pelo mundo. Dá o peso dessa diáspora. Deu as comunidades que falam a mesma língua e são hoje Estados independentes. Deu a nossa projeção como plataforma entre continentes, oceanos, culturas e civilizações. Deu até o protagonismo em várias instituições internacionais, que não existiria de outra forma, mas que existe, que de nós faz medianeiros em todas as circunstâncias. E a segunda reflexão passa do vosso patrono para a vossa gênese. Como é que nasceram? Nasceram ligados à Armada Portuguesa, à Marinha Portuguesa. E tinha de ser assim, porque se o mar é aquilo que une os portugueses e que os projeta no mundo, foi o mar que uniu também a Armada como dos três ramos, o ramo mais antigo das nossas Forças Armadas, já comemorou 700 anos, ainda não havia exército, menos ainda a Força Aérea, uniu aquilo que foi a projeção noutras áreas ligadas ao mar, que se foram sofisticando e autonomizando, pouco a pouco, a partir do século XIX e claramente do início do século XX. E por isso assim nasceu esta escola ligada à Armada Portuguesa. E dela se autonomizou sem nunca se divorciar, estando sempre ligada. É simbólica a presença da banda da Armada. É simbólica a representação da Armada neste momento. É simbólica a vossa cooperação, conjugação constante ao longo dos tempos. Mas houve um momento em que a autonomização tinha de se dar. E esse momento começou no século XIX, quando a atividade económica ligada ao mar se emancipou ela própria, com o liberalismo oitocentista. A burguesia liberal entendeu que o mar podia e devia ser mais do que a expressão geopolítica, geoestratégica, militar, podia ser também atividade económica, como outras atividades económicas despontando na sociedade civil. Mas demorou tempo
porque tinha de demorar tempo, porque exigia uma formação. E essa formação demorou do século XIX até 1924. Com um caminho comum vivido na transição para o século XX e no começo do século XX. E aí surge esta escola. E aí começa a contar-se o século que hoje celebramos. E o terceiro aspecto que eu queria refletir convosco é como esta escola soube adaptar-se às várias épocas de Portugal desde 1924. Em 1924, Portugal estava a dar passos no sentido que era um sentido, por um lado, de abertura ao desenvolvimento económico e social. Era preciso dar passos em termos de avanço económico e social, mas ao mesmo tempo, e no domínio do mar muito claramente, era preciso potenciar aquilo que era a nossa localização geoestratégica. Os portos eram essenciais. Portugal tinha e tem e terá uma posição privilegiada na tal ligação nos oceanos e entre continentes. Mas era preciso dar dimensão económica e formação para essa dimensão. E era preciso autonomizar uma marinha mercante que durante muito tempo, a nível do governo, durante a ditadura, foi gerida sob o mesmo Ministério da Marinha, com o fomento da marinha mercante. E há um investimento na marinha mercante que se inicia nos anos 30 e 40, muito marcado pelas características estatistas da época, mas já associando setores privados, grupos privados e a necessidade de uma formação especializada. Juntava-se o público, nomeadamente no caso da atividade portuária, com o privado, nomeadamente no domínio da marinha mercante. E há uma conjugação de esforços. Eu que tenho já o jus da idade de ter podido ver uma parte deste percurso enquanto criança nos anos 50, enquanto adolescente no começo dos anos 60, pude verdadeiramente testemunhar como se completavam. De um lado, a dimensão do mar geoestratégica, geopolítica e geomilitar, e do outro lado, o tirar proveito de potencialidades que nós tínhamos em termos de localização geográfica e em termos de ligação através da marinha mercante. E vai num crescendo. E é este crescendo não é alheia a esta escola. Esta escola tem de se ir reformulando à medida que a ciência, a tecnologia, os conhecimentos, as ligações internacionais, mesmo se restritas, mesmo se limitadas, se abriam aos nossos horizontes. E onde não era possível fazê-lo por razões políticas ou geoestratégicas, fazíamos pelo lado da marinha mercante. E isto aconteceu. Atravessou o final do regime político anterior e chega à democracia. E esta escola vai-se adequando à mudança dos tempos. Às vezes, tem de enfrentar sobressaltos e obstáculos. A marinha mercante portuguesa sofre muito com a transição de regimes políticos. Porque sofre muito com a transição de regimes económicos. Porque onde havia uma orientação de fomento num quadro político determinado, passa a haver um novo quadro que se acentua, por um lado, com a integração europeia, por outro lado, com os compromissos internacionais a nível universal. E a luta pelo oceano e a nossa vocação marítima sofistica-se, elabora-se. Porque dos anos 70 em diante surgem
os imperativos do desenvolvimento sustentável. Primeiro de uma forma tímida, depois de uma forma aberta. A proteção do oceano. A exploração do oceano no sentido de o hub económico do oceano, o hub azul. Mas, por outro lado, a proteção do oceano, que é intergeracional, que é uma proteção de biodiversidade, que é o estabelecimento de novas regras e o respeito a novos princípios que praticamente eram letra morta até ao final dos anos 60, princípio dos anos 70, e rompem nos anos 80 e 90. E a nova democracia percebe isso. Por exemplo, o presidente Mário Soares, desde muito cedo, defende a instalação em Portugal de uma organização internacional virada para o mar. E é uma luta que sucessivos governos têm e que tem sucesso parcial, mas que transforma Portugal num eixo insubstituível em termos de oceanos. A Conferência dos Oceanos, que realizámos há 2 anos, foi o resultado de um longo processo, de um longo trabalho a nível universal. Portugal já era, na componente da Armada como na componente económica e social, insubstituível como um dos grandes protagonistas dos oceanos. Tendo parceiros os mais inimagináveis. Por exemplo, os parceiros no Pacífico. Nós estabelecemos ligação com aquela miríade de pequenos estados, de micro-estados no Pacífico, precisamente na base da colaboração em torno dos oceanos. Ao mesmo tempo que estávamos presentes em termos geoestratégicos nas organizações políticas, económicas e militares, onde a nossa armada também era insubstituível. É África, é África. É na Ásia-Pacífico, é na Ásia-Pacífico. É no Atlântico, é no Atlântico. Atlântico Norte, depois Atlântico Sul. E agora todo o Atlântico. O mundo tinha mudado, Portugal tinha mudado, o contexto em que vivíamos tinha mudado. E uma das mudanças, e esta é outra reflexão, foi a mudança para aqui, para Oeiras. Pode parecer uma mudança circunstancial. Mas se foi circunstancial, foi uma circunstância muito inspirada. E foi muito inspirada porque essa mudança e a vossa radicação aqui ofereceu novos horizontes de que falou largamente o presidente Isaltino Moraes. Porque para Oeiras era crucial, mas para a escola também Oeiras era crucial. A localização era crucial para a escola e para o município. Para a economia e a sociedade do município e para a ciência, a tecnologia, a educação e também a economia e a sociedade de que era portadora para o presente e para o futuro esta escola. E por aqui chegamos a uma outra reflexão, o espírito-corpo desta escola. Foi uma das coisas que mais me impressionou. À medida que se avizinhavam os 100 anos, eu recebia telefonemas. É verdade que o mais insistente era o Dr. Luís Palha, mas era de manhã, à tarde e à noite. Mas telefonemas de gente que tinha passado por aqui e que tinha um espírito-corpo inimaginável. Estavam por todo o mundo, falavam-me de todo o mundo. Estavam quadros superiores a instituições privadas, ligados a organizações internacionais. Estavam mais ligados à atividade portuária, ou à atividade económica em geral, ou ainda à marinha mercante com uma nova fórmula. Tinham seguido caminhos completamente diferentes. Tinham uma coisa em comum, fanáticos pela escola. E eu que conheço esse espírito académico, como professor que sou, e também o cultivei em relação à minha escola, mas depois, de alguma maneira, os bati porque ensinei em muitas outras escolas
cá dentro e lá fora, mas as raízes são as raízes, eu fiquei a admirar as vossas raízes, porque eram doentiamente saudáveis. Faziam deste centenário, num país que tem quase 9 séculos, o acontecimento maior do país. E eu tinha dificuldade em argumentar contra. Porquê? Tinham história. Tinham, ao longo da história, sabido mudar e adaptar-se aos novos tempos. Tinham peso, tinham influência. Davam-se bem com a armada. Às vezes o que acontece é que esse tipo de relacionamentos duradouros não são fáceis de manter. Tinham uma presença que queriam fomentar no hub ligado ao mar. E olhavam para o futuro. Tudo que era futuro preocupava-os. A energia preocupava-os. O digital preocupava-os. As novas redes que se estabeleciam, as mais variadas, preocupavam-os. Preocupava-os a inovação científica e tecnológica. Os simuladores. Era fundamental que eu acompanhasse até ao pormenor o que se passava na vida de cada um dos simuladores. Os que já existiam e os que vinham a caminho. E, portanto, eu disse, só por acaso é que, mesmo ao ar livre, não está uma multidão representando o amor à escola. Está uma multidão. Está uma multidão. E uma multidão de várias idades, com várias atividades profissionais, com presenças muito diferentes. E isso quer dizer uma coisa, são uma instituição, que é o mais difícil de ser em Portugal. Nós temos imensas realidades que dependem de carolas, que aguentam, que se afirmam, mas não são instituições. As Forças Armadas são uma instituição, mas que diabo, a mais antiga tem 700 anos, pelo menos. Mas na academia é difícil passar-se a ser uma instituição. Demora tempo. Esta escola é uma instituição. E já era antes dos 100 anos. E agora o que está a projetar é o futuro século. O que vai fazer no futuro século. E tudo isto me surpreendeu e maravilhou. É evidente que eu podia repetir-vos os objetivos da década, podia repetir os objetivos também para os várias etapas e metas que temos a nível internacional, mas foram ditos e de forma brilhante, persuasiva, convincente, para rever a matéria dada. Não, eu fiz estas reflexões e termino com uma conclusão. Uma instituição assim, que corresponde a uma vocação nacional, antiga, que tem uma gênese muito rica, que se autonomiza quando devia autonomizar-se, que sabe fazer a mudança quando é preciso fazer a mudança, que tem um espírito de corpo e que é uma instituição que está para durar, ela deve receber o reconhecimento do Estado português. E qual é o reconhecimento óbvio para uma instituição como esta? A Ordem do Infante Dom Henrique. E, portanto, vou entregar, naturalmente, as insígnias que correspondem ao título de membro honorário da Ordem do Infante Dom Henrique. Começou assim, continua assim, será sempre assim. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada. Quer dar algumas palavras? Sr. Presidente, muito obrigado. Em nome de toda a instituição, em nome de todos os presentes, muito obrigado. Muito obrigada, vamos continuar e desta vez vamos ouvir Banda da Armada com Canção do Mar de Ferrer Trindade e Marcha dos Marinheiros de Carlos Caldeirão.
Obrigada a todos pela vossa presença, por terem estado connosco para celebrarmos de forma simbólica os 100 anos desta instituição. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República, damos por encerrada a cerimónia do centenário da Escola Superior Náutica Infante Dom Henrique. Muito obrigada a todos.